Lilo e Stitch, eu odeio o Stitch e porque você também deveria. Porque uma sociedade que cultua o Stitch é uma sociedade em crise. Eu não consigo entender como é que alguém acha esse bicho fofo. O bicho só faz bagunça. Aí o bicho faz a guria ali, a Lilo, matar a aula. A mais velha não sabe o que fazer. A irmã dela ali perde o emprego por causa do bicho. As duas desamparadas sem uma representação paterna-materna. A mais velha ali, que é adolescente, tem que cuidar da mais nova. E a mais nova me aparece com aquele bicho. Não tem uma redenção do bicho na narrativa. Chega no final, o bicho é tão enlouquecido quanto no começo. É um filme sobre o fim do estado de bem-estar social. Ou pelo menos é um filme sobre a decadência do estado de bem-estar social. Ou a decadência do estado no ocidente, a decadência do ocidente. As duas perdem os pais e fica por isso mesmo. O agente estatal que aparece, o cara do FBI, ele não leva o bicho, deixa o bicho. Se fosse no meu tempo, que era os Homens de Preto, com certeza aquele bicho estava morto. Não é que aquele bicho tem que ser morto, mas aquele bicho tem que ser pelo menos estudado. Ele pode ter um futuro brilhante, talvez, mas não ali naquele arranjo. Ele pode ser o elo de ligação dos humanos com outros povos. Educado, treinado para grandes tarefas, né? Nada contra as gurias, mas contra aquela conjunção ali daquele modo que fica, né? Tanto que tem outros filmes depois daquele bicho e é só estripulia que ele faz. Ou seja, a mensagem do filme é uma mensagem a rigor neoliberal, que o Estado não tem parte ou não deve ter parte na vida privada das pessoas, porque tudo se resolve ali nas relações afetivas, emotivas, da relação afetiva com o bicho. Enquanto assim, nem tudo tem que estar no âmbito do privado, do desejo individual, ou nem tudo se resolve no núcleo familiar. Eventualmente é preciso a intervenção estatal. Naquele caso, claramente. Mas o filme comove no sentido de expressar o contrário, de dizer que ali a coisa se resolveu certo, né? Na narrativa é feliz quando o cara do FBI não leva o bicho, não mata o bicho nem captura aquele bicho, né? Deixa o bicho ali. É bom e vai até o final nessa toada. O bicho não aprende nada, ele tem 4 braços, não capina uma horta desde que entra no filme. E ele tem super força, poderia fazer várias coisas, não faz nada, não aprende nada. E é isso aí. Essa ideia de que a pessoa é suficientemente apta para se governar, de que ela não precisa assim, de uma educação estatal, ela não precisa ser normatizada, é uma ideia que me lembra muito a cultura estadunidense, no sentido de que junk food, assistir besteirol, e é uma ideia que permeia toda a lógica ocidental, na qual o Estado é, afinal de contas, refém das corporações, que tem mais capital econômico e que tem uma voz política muito forte, né? Então, se a gente produz uma lógica na qual as corporações, né, o mercado e a família estão em preponderância e o Estado é colocado de lado, então a gente tem claramente uma vitória do mercado sobre a subjetividade das pessoas. A subjetividade das pessoas não vai emergir do indivíduo, da liberdade individual, mas ela vai ser construída pelo mercado, pelo comércio de desejos, né? Que de algum modo atravessa esse próprio cinema-indústria, né? Esse próprio cinema-entretenimento, né? Por isso esse cinema-entretenimento advoga por isso, pelo livre fluxo dos desejos, das paixões, dos afetos. Aí o bicho fica na mão daquela guria, que é uma criança, deve ter, sei lá, 8 anos, no máximo, que não tem maturidade emocional nenhuma, não tem nenhuma condição de responder pelas consequências de qualquer coisa que aquele bicho fizer. A mais velha perde o emprego, perde o namorado. A mais velha que precisa de ajuda para ajudar a outra. A única cena que parece que o bicho vai fazer uma coisa produtiva é uma cena lá que parece que ele vai tocar uma música e aí no final ele esculhamba tudo do mesmo jeito que sempre. E aí a cereja do bolo dessa história que a indústria cultural cinematográfica estadunidense vende, que é um drama de abuso psicológico do menor e de reconciliação com o abusador, é revestida e vendida, empacotada como uma história de fofura. Então, assim, eu fico particularmente pistola com esse bicho porque a estratégia perfeita para desalinhar meus chakras é caos, irracionalidade e ansiedade. E o bicho vai para um lar já marcado por tudo isso, né? Que acabou de passar pela perda dos pais, são 2 crianças ali, né? Uma criança e uma adolescente. E o bicho ainda irradia isso, né? Ou seja, a coisa termina pior que começou. E já começa mal, né? E aí, afinal, aparece um assistente social que vai tirar a mais nova lá para uma outra situação, não sei se melhor ou se pior, porque afinal de contas ele não consegue.
Aparece o cara do FBI pra levar aquele bicho pra outra situação, ele não consegue. Ou seja, a mensagem é: o Estado é ineficiente, ele não é capaz de dar conta. Situacionalmente, ali, incapaz de dar conta, mas é quem deveria dar conta. Ou seja, perceber que o Estado é incapaz de dar conta não deve ser o final feliz do filme, né? Ele comemora o fato de que a assistente social não levou a mais nova e que o FBI não levou o bicho, né? Afinal de contas, o Hannah. Que no final, em vez do cara do FBI finalmente levar aquele bicho, não, ele deixa lá. E aí a gente assiste a convivência daquela família com aquele bicho por um tempo, percebe que é só caos, e o filme termina ali, né? O bicho vai continuar ali. Ou seja, a expectativa de que vai continuar um caos é total. Não tem nada na narrativa que indicie uma domesticação daquele bicho. Alguém tem que lidar com ele não tem que ser morto necessariamente, mas ele tem que ser lidado por alguém capaz. Aí no final o Ohana, a família. A família, claro, é importante, mas é uma instituição burguesa. O filme claramente advoga por isso, né? Porque a mensagem do filme final é: Ohana tem que ter uma ação estatal de acolhimento daquele bicho e daquela família, né? Tem que haver acolhimento para a família e para o bicho, né? Depois que aquele bicho crescer, imagina.